momentos em que nós não entendemos, momentos em que parece que a conta não está fechando, sabe? Parece que não tem uma explicação, não tem uma razão, não tem uma boa razão. Sabe quando chega aquele exame e o resultado não é o que você queria? Era para ser só um exame de rotina e de repente se tornou um transtorno. Ou aquele trabalho dos seus sonhos que você estava esperando e que você tinha certeza que dessa vez você ia conseguir, e então vem a resposta que não. Ou às vezes nem vem a resposta. Ou até mesmo um trabalho que você tem e descobre que, olha, a partir de amanhã você não tem mais ele. E a gente fica, por quê? Eu não entendo, eu não sei por que isso está acontecendo, não há razão para isso acontecer. Aquele relacionamento que você investiu tanto tempo e de repente termina. Aquela amizade que você construiu e seu amigo vai embora. E você fica, por que isso está acontecendo? Por que isso é assim? Qual é a razão disso acontecer? Quem nunca falou isso? Qual é a razão disso acontecer? Eu não encontro uma boa razão para que isso aconteça na minha vida. Eu não encontro um motivo para isso estar acontecendo comigo. E não demora muito para nós levarmos isso até mesmo para a missão de Deus, para o propósito de Deus, para a vontade de Deus na nossa vida. Será que é isso que Deus quer que eu viva? Será que é isso que Deus espera de mim? Essa é a vida que Deus tem para mim? Quem nunca disse isso? Não precisa levantar a mão não, gente. Nós pensamos isso muitas vezes, porque não encontramos uma boa razão para aquilo que Deus pede de nós, para aquilo que Deus espera de nós, nós então pensamos que não há razão nenhuma. Nós pensamos, olha, se Deus está no controle, certamente Ele não sabe o que Ele está fazendo. Porque não tem motivo para isso. Pedir isso de mim, deixar que eu viva essa vida, e então entra no nosso coração, é colocado diante de nós uma disputa, sobre quem é que sabe o que é melhor para nós, se é Deus, com aquilo que Ele tem nos dado, com a missão que Ele tem nos dado, com o propósito que Ele tem nos dado, ou se somos nós mesmos, com aquilo que nós queremos e com aquilo que nós esperamos. Acontece, gente, que uma característica marcante do nosso coração é que, por ser enganoso, ele sempre acha que o que ele sabe é melhor para si mesmo. O nosso coração sempre pensa que aquilo que ele acha melhor é o melhor para você. E então nós resolvemos deixar de lado a vontade de Deus, deixar de lado o caminho de Deus e pegarmos as nossas coisas e irmos pelo caminho do nosso coração. A semelhança daquele filho mais novo, lembra? Que pega a herança do seu pai, as riquezas do seu pai e foge para longe. E foge para viver de acordo com aquilo que ele espera, de acordo com aquilo que ele acha que é melhor para si. Nós, porque não achamos razão, não entendemos o porquê, não entendemos os comos de Deus, pegamos as nossas coisas e falamos, obrigado Deus, até mais. E é interessante que na Bíblia, nós encontramos um homem que faz justamente isso. O nome dele é Jonas. Se você trouxe sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo em Jonas, no capítulo 1, no verso de número 1. Diz o seguinte:
a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Bom, a palavra de Deus vem a Jonas. Jonas, ele era um servo de Deus, um profeta de Deus, que servia ao rei Jeroboão II. E enquanto outros profetas, como Amós e Oséias, profetizavam contra o rei, falando que o rei era injusto, falando que o rei era iníquo, Jonas apoiava. Jonas apoiava as campanhas militares do rei. Jonas apoiava o rei de Israel e suas conquistas, os seus avanços. Podemos dizer que Jonas era alguém nacionalista, alguém que amava a sua pátria e considerava a sua pátria maior e melhor do que as outras. E vem a palavra de Deus a Jonas e fala assim: Jonas, você vai ser enviado para pregar, não em qualquer lugar, mas na capital do povo inimigo ao seu. Jonas estava sendo enviado para pregar na capital da Síria, em Nínive, diante de um povo que era seu inimigo. E para que você entenda o quanto isso era marcante, os assírios, eles não eram qualquer tipo de inimigo. Eles eram um povo perverso. Eles mutilavam pessoas, eles decapitavam pessoas, eles faziam com que as viúvas marchassem com a cabeça dos seus esposos em estacas. Os assírios eram o povo inimigo de Israel, o povo de Jonas. E Jonas era alguém que amava a sua pátria. E Deus vai lá e fala para ele assim: Jonas, eu quero que você vá e pregue em Nínive. E Jonas entendeu na hora. Deus quer que eu vá lá pregar para eles, porque Deus quer perdoá-los. E Jonas não vê uma boa razão para isso. Jonas não acha justo que Deus seja misericordioso com pessoas como os ninivitas. Afinal de contas, olha quantas coisas perversas eles fazem. Olha como é grande a maldade deles. Então, como Jonas não vê um motivo, uma boa razão para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a missão de Deus, ele faz como nós muitas vezes fazemos. Ele foge. Obrigado, Deus, foi bom até aqui, estou pegando minhas coisas e estou indo para onde eu quero. E Jonas faz o exato oposto de tudo que Deus pediu. Deus manda ele por terra pregar em Nínive. Jonas entra num barco e vai pelo mar para Tarsis. Deus manda que ele pregue numa grande cidade. Jonas se isola num porão de um navio. Era para ele ir para o leste, Jonas vai para o oeste. Porque não vê razão para aquilo que Deus está pedindo. Jonas acha que não tem razão nenhuma. Mas o que acontece quando nós fugimos da missão de Deus para nós? O que acontece quando nós fugimos da vontade de Deus para nós, daquilo que Deus tem para mim e para vocês? A primeira coisa, nós vemos no versículo 4. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Quando nós fugimos da presença de Deus, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós pegamos as nossas coisas e nos voltamos contra Deus, tempestades atingem a nossa vida. Sabe, meus irmãos, é muito importante vocês entenderem que nem toda tempestade, nem todo problema é por causa de pecado. Muitas vezes tempestades e problemas virão porque esse mundo é um mundo caído. Mas todo pecado trará problema.
todo pecado trará tempestade. Entende? Nem toda tempestade é por conta de pecado, mas todo pecado traz tempestade. Porque Jonas fugiu da presença de Deus, porque Jonas fugiu para longe de Deus, Deus enviou uma forte tempestade. Porque Jonas tentou preservar a sua vida, ele ia perder ela. Porque poderia ser que Jonas morresse pregando em Nínive. Era um povo inimigo. Pode ser que cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, traga percas para você. Pode ser que você morra. Mas não cumprir a vontade de Deus, certamente trará a morte. Não cumprir a vontade de Deus, certamente trará perdas. Porque quando nós fugimos de Deus, tempestades vêm sobre nós. A segunda coisa que acontece com Jonas está lá no versículo 5. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus. Olha o tanto que estava forte essa tempestade. Eles eram marinheiros. Eles não eram gente que nem a gente, não é? Hoje estava chovendo muito forte. O que aconteceu? Eu tomei uma tempestade de dar medo. Eu fiquei inteiro molhado. Mas esses caras não, eles eram homens do mar, eles estavam acostumados com a tempestade, mas estava tão forte que eles perceberam, opa, peraí, essa tempestade não é natural. E então eles começam a clamar o seu Deus. E atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas olha o Jonas. Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. Quando nós fugimos de Deus, nós fugimos também da realidade. Porque Jonas não queria se ver em meio à tempestade, porque Jonas não queria se ver em meio aos problemas que ele trouxe para si, ele procurou um modo de escapar, de apagar o que estava acontecendo, e então ele dormia profundamente escondido, para que não visse a tempestade que acontecia sobre ele. E não é o que nós fazemos. Quantas vezes, porque estamos fugindo de Deus, porque estamos desobedecendo a Deus, porque estamos agindo contra a vontade de Deus, para que não venhamos perceber ou sentir a tempestade, o mundo caindo na nossa volta, nós nos enchemos de coisas para nos distrair. Entretenimento, sono, comida, álcool, drogas. Nós colocamos essas coisas na nossa vida com o intuito de que elas abafem a tempestade de Deus que está caindo sobre nós, como uma forma de escaparmos daquilo que nós criamos, uma forma de fugirmos da realidade. A terceira coisa que acontece é que no versículo 6, o capitão do navio, do barco, dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Vai agora e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. Jonas teve que ouvir da boca de um incrédulo, da boca de alguém que não cria em Deus, as mesmas palavras que Deus disse para ele. Quando você olha esse texto no hebraico, as mesmas palavras que Deus disse para ele lá atrás: Jonas, levanta-te, vai e prega a Nínive. Agora o capitão está falando para ele: levanta-te e prega contra a tempestade. Porque fugir de Deus nos torna mais insensatos do que aqueles que não creem a Deus.
Fugir de Deus nos torna mais perdidos do que aqueles que não creem. E pior, fugir de Deus tira de nós a autoridade de clamar contra a tempestade. Enquanto todos aqueles homens estavam clamando aos seus deuses, deuses falsos, para que eles acalmassem a tempestade, porque Jonas sabia que ele estava fugindo de Deus, porque Jonas sabia que ele estava andando contrário a Deus, ele não tem mais autoridade de olhar para a tempestade e clamar contra ela. Talvez é assim que você se encontre essa noite. Talvez você veja a sua vida ruindo. Você sabe que não é uma tempestade qualquer. Você sabe que é por conta das escolhas que você fez. Você sabe que é por conta das suas fugas. Você sabe que é porque você tem fugido de Deus. E você olha e você não tem força para clamar, porque a fuga tirou a sua autoridade. Era assim que Jonas se encontrava. E se Jonas não clama, e se nós não clamarmos, o que é que vai acontecer? No versículo 7 a gente vê, e cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhe respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Os homens sabiam que eles fugiam da presença do Senhor, pois lhe havia contado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor. Olha que tristeza. A fuga tirou tanta autoridade de Jonas, que ele viu aqueles que não creram, aqueles que não tinham fé, clamando, e ele não conseguia clamar. E disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Jonas não foi capaz de clamar. Jonas, em meio à tempestade, não foi capaz de contar sobre o seu Senhor para aqueles homens. Jonas não foi capaz de lutar pela vida deles. E quando eles perguntam para Jonas o que eles deveriam fazer, a resposta de Jonas não é: clamemos a Deus, procuremos socorro. Não, me lance ao mar. Sabe por quê? Porque quem está fora do propósito já está morto. Porque quem está fugindo, porque quem saiu da missão, já morreu. Jonas não se importa mais em viver. Jonas não se importa mais. E talvez seja assim que você se sinta essa noite. Talvez você já está há tanto tempo fugindo. Talvez você já está tão longe. Talvez já faz tanto tempo que você tenha abafado as tempestades na sua vida com entretenimento. Que você está, que venha a morte. Que ela chegue logo.
Aqueles homens lutaram mais pela vida de Jonas do que Jonas lutou pela própria vida. É aqui que nós nos encontramos. Jonas foi lançado ao mar. Jonas foi lançado para morrer. E é aqui que nós nos vemos. Talvez você se sinta hoje lançado à morte, só esperando quando será o ponto final. Talvez você já não saiba nem mais por onde voltar. Faz tanto tempo que você está fugindo. Mas sabe, o que Jonas encontrou no mar não foi a morte. O que Jonas encontrou no mar foi o Deus que libera perdão. Porque a morte não é a palavra final para nós. O Deus misericordioso que Jonas não conhecia e que Jonas não queria que alcançasse os ninivitas, deu a Jonas o que ele não quis dar aos outros. E a Bíblia fala no versículo 17, que o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O que Jonas encontrou no fundo do mar, o que Jonas encontrou quando foi lançado para morrer, não foi morte, foi perdão, foi misericórdia, foi graça. E sabe, se você está aqui essa noite, e você achava que era alguém que foi lançado para morrer, saiba que Deus te trouxe aqui porque Ele pode te perdoar. Sabe que Deus te trouxe aqui porque não importa o quanto você fugiu, não importa quais caminhos você tomou, não importa para onde você foi, o que você fez, o nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus que libera perdão. O nosso Deus é um Deus que está pronto para te agarrar aqui essa noite e te falar: eu não esqueci de você. Ainda que você tenha ido contra mim, ainda que você tenha me abandonado, ainda que você tenha me deixado, ainda que você tenha criado essa grande tempestade, eu não deixei você. Eu uso essa tempestade que você trouxe para si para mal, eu uso para o bem. E então finalmente, aquele que não conseguia clamar contra Nínive, aquele que não conseguia clamar contra a tempestade, aquele que não conseguia clamar ao seu Deus, ao contemplar o Deus de misericórdia, o Deus de perdão, ele abre a sua boca e diz: clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Como poderei ver teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até o fundamento dos montes, a terra me aprisionou para sempre com suas trancas, mas Tu fizeste subir a minha vida da sepultura. Senhor meu Deus, eu me lembrei do Senhor quando a minha vida desfalecia, e minha oração chegou a Ti no Teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício, louvor, com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto, porque a salvação pertence ao Senhor. Sabe, meus irmãos, Jonas custou, mas ele entendeu que o nosso Deus perdoa, não por aquilo que nós fazemos. O nosso Deus perdoa, não pelo passado que nós temos, não pelos caminhos que nós tomamos. O nosso Deus perdoa porque Ele quer. O nosso Deus perdoa porque Ele é um Deus que libera perdão, porque Ele é um Deus misericordioso, porque Ele é um Deus que olha para nós e fala assim: eu te amei, você é meu povo, não importa onde você foi, eu te trago de volta. Sabe, meus irmãos, o perdão de Deus é real, porque há mais de 2000 anos atrás,
O nosso Senhor Jesus foi lançado ao mar de ira de Deus. Não porque ele era culpado, não porque ele estava desobedecendo, não porque ele tomou os caminhos errados, mas porque ele tomou o caminho certo, o caminho de ser lançado em nosso lugar. O perdão de Deus é real para você essa noite, porque Jesus foi lançado no seu lugar. Então hoje é a noite de você clamar. É noite de no ventre do peixe você clamar, de nas profundezas você clamar, de você gritar a Deus: Senhor, eu clamo a Ti, me salva, me faz subir da sepultura, me traz da morte. Não deixe que eu me perca em minhas tempestades. Como Agostinho orou em sua confissão: Senhor, o Senhor nos cura com a dor e nos mata para que não vivamos longe de Ti. Queimei minhas carroças e Sabe, meus irmãos, o perdão de Deus é real. Ele é real para você. O Senhor, Ele deu ordem ao peixe. E o Senhor deu ordem ao peixe. E o peixe colocou Jonas de volta na praia. E então a Bíblia fala que a voz do Senhor veio pela uma segunda vez a Jonas. Sabe por quê? Porque o Senhor perdoa de verdade. E Ele te restaura da onde você saiu. E Ele te coloca no lugar de onde você fugiu. E Ele te traz para a missão que Ele te deu. E Deus vem de novo a Jonas e fala: vai a Nínive. E Jonas vai. Como aquele pai aceita o filho e põe de novo um anel em seu dedo, veste ele novamente com as suas roupas e prepara uma festa, um banquete. O Deus que libera perdão te recebe essa noite. E Ele fala: você clamou a mim, você veio a mim, eu sou o seu pai, eu te recebo, eu te restauro, eu ponho um anel em seu dedo. Como Ele restaurou Jonas, como aquele filho foi restaurado, Deus tem perdão para você. Deus pode restaurar você essa noite. Mas para isso é necessário que você clame. Que você clame a Ele. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Se eu não tenho pra onde voltar, eu quero que você erga suas mãos e com toda a força que você tem, não importa se você está perdido nas profundezas, não importa se você está afundado, se você está em desobediência,